E aí, gente, tudo bem agora? Estão me vendo? Falem comigo, a conexão caiu, né? Estamos de volta. Alô, estão me vendo? Quem tá me vendo, me dá um oi. Estão me vendo? Estão me ouvindo? E aí, tudo bem agora? Voltamos. Voltamos. Muito bem. Olha só, né? Quando a gente vai falar de um assunto tão sério, tão profundo, o que que acontece? A internet se abala, né? Mas nós vamos falar, nós vamos conseguir falar. Nem que eu tenha que gravar um vídeo para falar, mas nós vamos falar e o que tem para ser falado hoje vai chegar até você. Amém? Dispara aí de novo agora o aviãozinho, né? Vamos esperar quem tava voltar. Voltamos aqui, a conexão caiu, gente. Que coisa, né? Tudo bem? Muito bem, que bom que vocês estão aqui. Neia. Muito bem, gente. Então eu estava explicando o quê? Que você que quer realmente fazer parte da mentoria vai entrar lá no link que está na bio e vai se inscrever, fazer a sua pré-inscrição, mas é só você que realmente quer, tá bom? Não faça a pré-inscrição se você não pretende entrar, tá bom? Quando nós fecharmos 21 pré-inscrições, aí sim eu vou mandar o link para pagamento, ok? Nós não vamos fazer a mentoria com menos de 21 pessoas e nem vamos fazer com mais de 21 pessoas, tá bom? O projeto é 21 em 21 dias, ok? Então é assim que a gente vai seguir esse direcionamento que o Senhor deu e assim será, tá bom? Então faça sua pré-inscrição se realmente você quer, certo? A princípio, nessa primeira mentoria, a gente está abrindo, me desculpem os homens, mas estamos abrindo essa mentoria somente para mulheres, tá bom? A gente vai fazer um outro grupo com homens, provavelmente, mas nesta mentoria será um grupo fechado só de mulheres, tá bom? Vou tratar assuntos que me foram passados aqui nas caixinhas que eu abri, né? Algumas mulheres entraram em contato, responderam e a gente vai falar a respeito dos temas que elas solicitaram, ok? Então, para quem é a mentoria? Para mulheres acima de 18 anos que realmente querem ficar livres, certo? Não vamos resolver assuntos de curiosidade, vamos levar muito a sério essas 21 ministrações para você ficar livre, ok? Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco hoje de situações de violência e marcas que surgem na infância. Quando uma pessoa é ferida, quando uma pessoa é, digamos assim, brutalmente ferida na sua infância ou na sua adolescência ainda, pré-adolescência, ela fica, claro, naturalmente magoada com a pessoa que a feriu, evidentemente, claro. Mas o que de mais sério ainda acontece, o que realmente trava a vida dela, o desenvolvimento sadio dessa personalidade, dessa pessoa, é que ela também fica magoada na maioria das vezes, salvo exceções, ela também fica magoada com Deus. Uma pessoa que foi muito ferida, que foi agredida, que foi violentada ou abusada, molestada na sua infância, ela fica com mágoa de Deus, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver que hora que a gente entrou aqui, 8h10. E qual é o grande problema disso? Uma pessoa magoada com Deus, uma pessoa que coloca a culpa do que aconteceu em Deus, ela bloqueia uma série
de bênçãos na vida dela. Ela bloqueia, a primeira bênção que ela bloqueia é o relacionamento dela com Deus Pai. E por que que ela acha por que que ela fica magoada com Deus? Porque ela coloca uma culpa em Deus daquilo que lhe aconteceu. 25, ok? Quando uma pessoa é agredida na infância, ela fica magoada com quem a agrediu, mas ela também fica magoada com Deus. Por quê? Porque ela julga que Deus também é culpado daquilo que lhe aconteceu. Porque ela pensa assim: onde que Deus estava quando aquilo me aconteceu? Por que que Deus permitiu que aquilo me acontecesse? Por que que Deus não impediu que aquilo acontecesse comigo? Então essa pessoa fica magoadíssima com Deus. Ela quebra o seu relacionamento com Deus. Ela até gosta de Jesus, ela ama Jesus, até ela vai para a igreja e tal, mas ela não consegue se relacionar com Deus como pai. Porque lá no seu íntimo ela está pensando assim que Deus não agiu como um bom pai para ela, porque ele permitiu que ela sofresse o que sofreu. Eu volto a dizer, as frases mais corriqueiras, né, são aquelas do tipo: onde Deus estava quando eu passei por aquilo? Por que Deus não impediu que eu sofresse aquilo? Por que Deus permitiu? Então Deus não é um pai tão bom assim. Jesus, tudo bem, ele veio, tal, morreu por nós, mas Deus Pai, não, Deus não é pai. Deus não é um bom pai, porque ele permitiu que aquilo me acontecesse. Então, uma mágoa, uma raiz de amargura muito ruim se forma a partir disso. E claro que essa pessoa provavelmente terá dificuldade de ver Deus como pai, porque ela vê uma culpabilidade em Deus. A pessoa que a agrediu tem uma culpa. E ela pega essa culpa e também coloca sobre a pessoa de Deus, do Deus Pai. Então, a primeira coisa que essa pessoa precisa saber é que o sentimento de Deus foi de sofrimento, tanto quanto o dela, por ter passado por aquilo. As pessoas pensam assim: por que que Deus permitiu? Onde que ele estava? Por que que ele não me defendeu? Por que ele não me protegeu? Por que que ele não me livrou? Por que que ele não mandou alguém na hora? Enfim. Então, as pessoas não conseguem compreender que Deus também sofreu aquela situação como um pai de verdade. E que Deus não tem culpa do pecado que aquela pessoa cometeu com aquela. Deus não divide culpabilidade com ninguém. Deus é santo. Eu ia passar para vocês um versículo, um texto bíblico, né, que diz que Deus é santo, mas são inúmeros. Levítico 11:44, Hebreus 12:14, 1 Tessalonicenses 4:7, Romanos 12, Êxodo 15, por aí vai, Apocalipse, 1 Pedro e por aí vai. Se você colocar no Google, você vai ver uma série de versículos dizendo Deus é santo. E ele ainda diz assim: sejam santos como eu sou santo. Em Deus não há culpa. Em Deus não há culpabilidade. Se alguém te feriu, não foi em cumplicidade com Deus. Deus não tem parte nisso. Ah, mas por que ele não me protegeu? Deus não tem parte na culpa do pecado de ninguém. Pelo contrário, Jesus veio e se fez homem e não pecou e carregou a nossa culpa. Jesus veio justamente para tirar a nossa culpa.
para que o homem fosse santo como ele é santo. Mas o homem fez escolhas erradas. A Bíblia diz que o homem se meteu por muitos caminhos. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu por muitos caminhos tortuosos. Então as pessoas escolhem caminhos errados e muitas das vezes Deus está levando a culpa. Na verdade, Deus está levando a culpa, não, né? As pessoas estão colocando essa culpa no Senhor, mas o Senhor não tem culpa. O Senhor é santo, ele não divide pecado, nem culpabilidade, nem injustiça alguma, nem maldade alguma com ninguém. Quem foi agredido na infância, quem sofreu algum tipo de abuso, de violência, precisa saber que Deus também sofreu aquela dor junto com essa pessoa. Pois é, as pessoas ficam magoadas com Deus e não resolvem isso dentro de si. Não sabem que tudo que Deus quer é poder abraçá-las, é poder sarar estas feridas. Desde quando aquilo aconteceu. O desejo do Senhor, desde quando tudo aquilo aconteceu, é de abraçar, é de consolar. E hoje você vai entender por que o consolo não veio até hoje. Por que as pessoas passam anos sofrendo a ferida que foi feita na infância, estão revoltadas com a vida, estão revoltadas com Deus, estão revoltadas consigo mesmas, estão se ferindo cada vez mais, sem resolver, sem obter o consolo. Hoje você vai entender por que esse consolo não veio ainda. Saiba que tudo que Deus quer desde aquele dia é te abraçar e é te consolar. E Ele está se movendo para isso agora, hoje aqui. O Senhor está se movendo em sua direção para te consolar, para sarar as suas feridas. Então, para que você receba o consolo do Pai no seu coração, é necessário, primeiro, que você entenda, que você compreenda, que você traga mesmo para o seu entendimento que Deus não teve culpa, que Deus é santo e Ele não divide culpabilidade com ninguém. Não tem como isso acontecer, simplesmente não tem como. Mas eu acho que Deus é culpado, mas Ele não é. É a mesma coisa de, sei lá, vamos supor que aconteceu algo é, e você quer me culpar por aquilo e eu não fiz aquilo. Mas você me culpa por aquilo, eu digo, essa culpa não é minha, não fui eu que fiz isso. Não tem como, eu não tenho culpa disso. Mas você quer que eu seja culpada, tá bom, mas eu não serei, porque eu não tenho essa culpa. E quem me conhece sabe, né? Não adianta querer me culpar de alguma coisa que eu não tenho culpa, que Jesus já levou na cruz, porque eu não pego aquela culpa para mim. Que dirá o Senhor que é santo? Não adianta querer culpar o Senhor. Culpar o Senhor não vai te consolar. Te consolou até hoje? Não, né? Não consola. Culpar o Senhor só piora a situação. Só piora. Culpar o Senhor só te deixa mais distante ainda do consolo dele. Quando nós entenda isso, gente, se você entender isso que eu vou falar agora, você vai resolver essa situação dentro de você de uma vez por todas. Quando nós temos Deus como Pai, quando nós temos um Pai e Ele nos corrige, até na correção a Bíblia diz que quando Deus nos corrige, Ele está demonstrando o seu amor por nós. Então, quando nós somos corrigidos pelo Senhor, nós nos sentimos amados. Quando uma criança é corrigida pelo seu pai, corrigida decentemente, né, na medida certa, da forma certa, com amor, essa criança, ela pode ficar triste, ela pode chorar, pode até doer, mas ela vai buscar o consolo onde? No colo do próprio pai, que acabou de corrigi-la. Porque ela vê essa pessoa como pai.
Ela o vê como pai, ela sabe que ela está sendo corrigida porque o pai a ama, a trata como filho, como filha. Agora, quando uma pessoa é agredida e aquilo dói e ela chora, ela não vai buscar consolo no colo do agressor. Evidentemente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus é um Pai consolador. O Espírito de Deus é o Espírito consolador, que tem toda a consolação que nós precisamos para as dores da nossa vida, desta vida. Agora, se você vê o Senhor como culpado, você não vai buscar consolo no colo dele. Porque você está dividindo a agressão que você sofreu com ele, como se ele também fosse um agressor. Se você acha que Deus tem culpa da sua agressão, você está chamando Deus de agressor também. E você não vai buscar socorro, consolo no colo de um agressor, você vai fugir do agressor. Obviamente, naturalmente, claro. Então, como que você vai ter o consolo de Deus? Você nunca vai conseguir ter. Você não vai buscar consolo no colo de alguém que você julga que seja culpado pelas suas feridas. Então, hoje, você precisa entender que Deus é santo e ele não divide culpabilidade com ninguém. Com ninguém. Se a pessoa que te feriu, ela não fez isso em cumplicidade com o Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor era contra, o Senhor é contra todo tipo de violência, todo tipo de agressão, todo tipo de ferida causada. Então o Senhor quer consolar. Só que talvez ele nunca tenha tido essa oportunidade. Porque o coração da pessoa ferida diz: você para mim, você permitiu que eu sofresse aquilo. Eu não quero saber de você. Ok, gente? Tudo bem aí? A conexão tá bem? Vocês estão bem? Tem um momento que fica um silêncio aqui na live, meu Deus. Mas é porque vocês estão pensando, né? É muito sério tudo isso, é muito forte. Talvez a primeira pessoa que você precise exercer perdão seja o Senhor. Não porque ele precise de perdão, mas porque você via uma culpa sobre ele. Mas ele não tem essa culpa. Eu quero te dizer que ele não tem essa culpa. Não culpe o Senhor por algo que ele não fez, que ele não promoveu, que ele não foi cúmplice. Permita que o Senhor possa consolar você. Então diga para ele: Senhor, quer saber de uma coisa? Hoje eu entendi algo, eu é que quero te pedir perdão. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por pensar que o Senhor me abandonou. Processando, né, querida? É isso mesmo. Sim, eu vou falar ainda dos pais. Com raiva dos pais. Isso vai mais além ainda. Por ter sido violentada, sim. Mas primeiro vamos pensar no Senhor, porque se a gente não resolver esse acesso para o consolo do Senhor, como é que a gente vai resolver as outras questões? Como é que a gente vai se resolver com os nossos pais, com os avós, com alguém que não protegeu, que deveria ter protegido e não protegeu, com alguém que não acreditou? Como é que a gente vai se resolver com essas pessoas se a gente não tiver primeiro se resolvido com Deus, que é o Consolador? Que é quem nos capacita, inclusive, a perdoar estas pessoas e até o próprio agressor. Então, o primeiro passo, eu vou repetir para você que chegou agora.
Primeiro passo, Deus não divide culpabilidade com ninguém, ele não foi cúmplice do que te aconteceu, ele foi contra. Ele também sofreu junto com você. E tudo que ele deseja desde então é te consolar, é te abraçar, é sarar esta dor. Então converse com ele e diga: Senhor, eu achava que o Senhor era culpado. Rasga o verbo. Não fique assim, Não, fale com todas as letras com Deus. O Senhor quer ouvir o teu coração. Ele não vai se escandalizar. Seja sincero. Seja respeitoso, sim, mas seja sincero. A Bíblia diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasga o coração, rasga sua dor diante do Senhor. Vá orar, entra no teu quarto, entra num lugar onde você possa estar só você e o Senhor e diga: Senhor, eu achava que o Senhor era culpado. Todos esses anos na minha vida eu culpei o Senhor, mas hoje eu entendi que o Senhor é santo, que o Senhor não pode ter culpa realmente. Realmente, claro que o Senhor não foi culpado daquilo. Me perdoa por ter pensado que o Senhor me abandonou. Me perdoa por ter pensado que o Senhor não se importou com o que me aconteceu. Eu fiquei chateada, eu fiquei magoada com o Senhor, mas hoje eu quero pedir perdão por isso. Se reconcilie com o Senhor para que então o consolo tenha acesso a você, para que então a cura possa chegar em você. Porque enquanto você não faz isso, fica uma barreira, fica uma muralha. E o Senhor quer se achegar para te abraçar, para te consolar, mas ele não pode, ele te respeita. Ele não vai te agredir. Deus não vai agredir você. Ele não vai tentar te abraçar se você não quiser. Se você se sentir desconfortável, Deus não é assim, ele não é esse tipo de pai. Então, abra o acesso. Permita que Deus se achegue para te consolar. Diga para ele: eu quero sim o teu consolo. Eu preciso do teu consolo. Eu sempre quis o teu consolo, eu sempre quis o teu abraço, mas hoje eu entendi que eu te culpava e por isso eu não tinha ainda conseguido encontrar este consolo e esse abraço. Amém, gente? Tá dando para entender? Eu sei que vocês estão pensando, né? Realmente nos ajude, Pai. Realmente nós precisamos, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele intercede por nós na nossa fraqueza, quando nós não estamos entendendo. Eu sempre digo, gente, quando você não estiver entendendo algo, não está entendendo o que está acontecendo, o erro nunca vai estar no Senhor, o erro sempre está em nós. O erro nunca está no Senhor. Tudo que o Senhor faz é sempre pensando em nos abençoar, em nos curar, em nos sarar, em nos perdoar. Então, pare para pensar. Onde será que eu estou errando? Porque se eu não estou obtendo este consolo, se eu não estou obtendo uma bênção, a ajuda do Senhor, o que é que está de errado em mim? O erro sempre vai ser em nós, nunca no Senhor. Então busque a ajuda do Senhor. Deixe o Senhor, deixe um acesso livre para que o Senhor possa se achegar. Amém, queridos? Então peça perdão, diga para Ele: olha, Senhor, eu preciso do teu abraço de pai, deste pai que respeita, deste pai que entende a minha dor, deste pai que chorou comigo no dia que eu chorei. Deixe o Senhor te contar isso, como ele também sofreu. Quando você foi agredida, ele não queria isso, ele não planejou isso, ele não foi cúmplice disso. Deus não foi cúmplice do seu agressor. Creia nisso em nome de Jesus, para que o consolo do Senhor possa se chegar a você. E com todo o respeito agora, com todo o respeito que eu tenho pela sua dor, eu quero pedir, se possível, para você, por um instante, ainda que rapidamente,
procurar entender a história, o passado, talvez até mesmo a infância do seu agressor, da pessoa que te agrediu. Porque ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou acabar com a vida de alguém. Não, não. A pessoa que agride alguém, a pessoa que comete um ato dessa proporção, ela vem lutando há muito tempo com isso. Como um vulcão dentro dela. Ela vem há muito tempo atormentada, sendo atormentada por isso. E muito provavelmente essa pessoa também foi agredida na sua infância. Oi, linda. Oi, Júlia. A Linda tá aqui, a Linda sabe disso que eu tô falando com certeza. Ela pode dizer aí se isso é, na maioria dos casos, 90 ou mais de 90% dos casos, quem agride foi agredido. Quem fere foi ferido. Sim, é muito difícil pensar na pessoa que te agrediu, pensar no passado da pessoa que te agrediu. O que será que ela sofreu? Se ela te agrediu, provavelmente, muito provavelmente, ela foi agredida primeiro. Muito provavelmente. Em quase 100% dos casos, um agressor foi antes uma vítima. E por que ele está fazendo isso agora? Por que essa pessoa passou a agredir também? Porque ela está tentando se resolver. Eu digo que o nosso inconsciente é maravilhoso liberar esse perdão, né? Glória a Deus. Eu digo que o nosso inconsciente ele é que nem um círculo. Que alguém abre esse círculo e ele precisa ser fechado. Um círculo que precisa ser fechado. Então vamos pensar assim que essa pessoa na infância ela foi iniciada, ela foi agredida, ela teve uma experiência, ela foi exposta. A gente está falando de abuso sexual aqui, né, na verdade. Então vamos dizer que ela tenha sido exposta a algum tipo de pornografia, vamos dizer que ela tenha visto alguma cena, ou que ela tenha sido de fato molestada por alguém. Então isso abriu um círculo lá no inconsciente dela. E agora ela precisa fechar essa história, ela precisa de uma resposta para isso. Existem tempos das coisas acontecerem na nossa vida e uma criança não está no tempo de ter acesso a coisas sexuais, nem a conversas, nem a visualizações, nem a nenhum tipo de experiência sexual. Então, quando essa caixinha, esse círculo abre, ele precisa ser fechado, ele precisa de respostas, ele precisa ser resolvido de alguma forma. Então, você vai ver até mesmo crianças ainda tendo comportamentos desse tipo com outras crianças. Por quê? Porque alguém mexeu com ela e ela está tentando resolver, ela está tentando trazer respostas para o inconsciente dela. E como que ela vai encontrar essas respostas? Qual a maneira mais óbvia dela encontrar essas respostas? O que vocês acham? Mexendo nisso, né? Praticando, buscando, buscando entender. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ouvir isso e não tremer mais. Gente, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque deu acesso ao consolo, se prestou a entender o agressor. Entendeu que Deus não é culpado, que Deus não divide culpabilidade com o pecador. Deus dá perdão para o pecador. Ele não divide culpa. Ele não entra na nossa culpa. Ele não entra no nosso pecado. Ele tira a gente do pecado. Então, é o primeiro passo, entender que Deus não foi cúmplice. Segundo passo, entender a história do agressor.
entender o que o agressor passou na história dele. Nós não podemos julgar um adulto sem saber a sua infância, sem saber a sua história. Né, gente? Então, eu não posso justificar com isso o erro daquela pessoa. Eu não posso dizer aqui, ai, mas olha, aquela pessoa também foi agredida, por isso que ela te agrediu, e com isso estou justificando. Não estou justificando, eu estou explicando. E explicar, ter uma explicação já ajuda demais. Por quê? Porque talvez você tenha passado a vida se perguntando por quê. Por que que aquilo aconteceu comigo? Por que que Deus permitiu aquilo? Por que que aquela pessoa fez aquilo? Por que que eu estava naquele lugar, naquele momento? Por quê? Por quê? Por quê? Então você tem hoje não uma justificativa, mas uma explicação. E a explicação, o entender a verdade já é suficiente para te libertar desta dor. Certo, gente? Entender a verdade vai libertar você. Porque a verdade a respeito daquela pessoa não a justifica, mas explica. Explica talvez anos de porquês. Entenda que se aquela pessoa te agrediu dessa forma, muito provavelmente ela foi agredida antes de você. Quando essa caixinha é aberta no nosso inconsciente, nós passamos às vezes a vida procurando fechá-la, procurando resolvê-la, buscando por respostas. Olha, adultos extremamente promíscuos, muito provavelmente sofreram algum tipo de abuso na infância. Aquele cara que, né, pega todas, é o bonzão, ele pega todas e tal, ele está tentando se resolver. Um homem que sai com um monte de mulheres está tentando fechar uma caixinha lá dentro do inconsciente dele. Ele não faz aquilo porque ele acha super legal, ele pode até dizer que acha, mas as pessoas mentem. Nem tudo que as pessoas falam é o que realmente elas creem. Nem tudo que elas demonstram é o que realmente tem lá dentro. E uma pessoa que sai com muitas, as mulheres também. Mulheres que saem com muitos homens, muitas vezes estão procurando se vingar de quem a feriu. A raiz disso está lá no inconsciente, lá na infância, talvez. Talvez lá na infância. Fala, Jonatas! Então, gente, nós julgamos as pessoas com uma facilidade enorme. Nós julgamos o cara que sai com um monte de menina, a menina que sai com um monte de cara, mas a gente não sabe a história daquela pessoa, a gente não sabe a infância daquela pessoa. A gente simplesmente sai julgando. Nós julgamos quando vemos uma garota de programa, por exemplo, mas nós não sabemos a história dela. Que em mais de 99% dos casos, isso eu falo por experiência das meninas que eu já conversei, que eu já tive a oportunidade de atender, de cuidar, em mais de 99% dos casos, elas foram abusadas, elas sofreram abuso, elas sofreram violência sexual quando eram crianças. E agora elas estão fazendo o quê? Tentando fechar a caixinha lá no inconsciente, tentando achar respostas. E muitas vezes usando disso para se vingar desses homens. Elas são vítimas, sim, mas elas também vão usar disso como vingança, assim como os homens também com as mulheres.
Um dia eu quero trazer aqui, quando a gente entrar, a gente ainda tá nos cativeiros da falta de perdão, a gente não tá ainda nos cativeiros sexuais. Mas quando eu entrar aqui com vocês nos cativeiros sexuais, eu quero deixar uma live exclusiva para falar somente sobre prostituição, sobre profissionais do sexo. Eu quero trazer algumas verdades para vocês que vai mudar completamente a visão que vocês têm a respeito disso. Amém? Então, provavelmente essas pessoas, muito provavelmente, quase que com certeza, 99% delas foram agredidas, foram feridas terrivelmente e por isso estão se ferindo e ferindo a outros na tentativa de resolver a dor. Na maioria dos casos é inconsciente. Na maioria dos casos, mas hoje está diante de vocês uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de resolução, uma oportunidade de consolação. Você já imaginou ser consolado dessa dor? Você já imaginou essa dor não doer mais? Você já imaginou ficar livre dessa dor? A sua memória não vai apagar, mas você também não vai precisar ficar lembrando toda hora. O seu comportamento, a sua personalidade não vai mais estar debaixo dessa raiva, dessa violência, dessa dor, dessa autocomiseração. Porque Deus tem os braços abertos para te consolar. Um pai de amor para te consolar quando você parar de achar que ele é culpado. Amém, queridos? Então hoje eu quero deixar três pontos de perdão para vocês. O primeiro é com o Senhor. É de quando você achava que Deus era culpado. Resolva isso. Converse com Deus. O segundo é com quem te feriu. Ele tem uma história. Ele tem uma história. Sim, muito triste uma pessoa que quer se vingar. A vingança não cura, pelo contrário, a vingança só envenena mais, né? Então, com Deus, com o seu agressor, talvez você nunca nem tenha oportunidade de falar com ele, como nós falamos na aula passada, talvez ele nunca te peça perdão, talvez ele não mude, mas se você perdoá-lo, você ficará livre disso. Outra pessoa para você perdoar, quem não te protegeu. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez os seus avós. Alguém que poderia ter evitado, que poderia ter impedido, mas nada fez. Alguém que não acreditou em você. Sabe, esse perdão é muito específico. Eu quero explicar para vocês. Quando qualquer pessoa nos fere, quando uma pessoa, um amigo, um desconhecido, alguém do trabalho, alguém da vida, enfim, qualquer pessoa, um primo, nós temos um nível de dor, nós temos um nível de mágoa, nós temos um nível de necessidade de perdão, mas quando pai e mãe faltam conosco, nós não temos só uma mágoa, nós temos uma dívida. Por que uma dívida? Por que esse perdão, essa mágoa virou uma dívida? Porque pai e mãe têm por obrigação abençoar. Se você é pai, se você é mãe, você tem obrigação de abençoar o seu filho. Se você não fizer isso, se você faltar com a benção,
sobre os seus filhos, é como se ficasse uma dívida, porque você deveria fazer aquilo e não fez. Quando você tem que fazer algo e não faz, aquilo fica devedor. Então, talvez o sentimento que você tenha seja de dívida. Ok, gente? Tá dando para entender? E aí, o que que você faz? Essa pessoa talvez nunca vá pagar essa dívida. Como é que você perdoa isso? Como é que você quita essa dívida? E diz, olha, tá tudo bem, você não me deve mais nada. Esse perdão, esse tipo de perdão é o mesmo perdão que Jesus nos deu na cruz, porque nós tínhamos uma dívida com ele. Jesus quitou a nossa dívida. Quando ele morreu na cruz, o seu sangue perdoou todos os nossos pecados, ele quitou uma dívida sem que nós pedíssemos perdão, sem que nós nos arrependêssemos, ele foi lá e quitou. E quando a gente se arrependeu, a gente foi lá e tomou posse dessa quitação de dívida. Então, quando você perdoa o seu pai, a sua mãe, você está dando perdão de dívida, você está perdoando da mesma forma que Jesus perdoou. Isso é maravilhoso, isso é muito tremendo, gente. Isso é, acredito que, uma das maiores libertações da nossa alma. Talvez o seu pai tenha errado com você. Talvez o seu pai não tenha deixado para você o modelo de pai que você precisava ter. Mas você cresceu e você entendeu qual é o modelo de pai certo. Não espere que o seu pai mude para perdoá-lo. Talvez ele nunca mude. Talvez ele nunca mude. Perdoe como Jesus te perdoou na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por você. Quando Jesus deixou liberado o seu perdão, a quitação da sua dívida, você ainda era inimigo dele. Você não tinha mudado ainda. Mas ele foi e fez, esperando que um dia você recebesse. Você recebeu. Dê essa oportunidade para quem te feriu, dê essa oportunidade para quem ficou em dívida com você. Deixe o perdão alcançar esta pessoa, deixe o perdão lavar o seu coração. Fique livre da culpabilidade. Fique livre de ficar impondo culpa sobre as pessoas. Culpado também. Aquele ali também é culpado. Aquele ali culpado. Deus culpado. O mundo culpado. O universo culpado. Só você que é inocente? Perdoe. Perdoe. Perdoe também a você mesmo. Porque as pessoas pensam demais que são culpadas por terem sido agredidas. Mas elas não foram culpadas. Se perdoe também. Você não tem que carregar culpa de tanta gente nas suas costas. Jesus Cristo já fez isso na cruz do Calvário. Ele já veio, já levou as nossas enfermidades, as nossas maldições, as nossas culpas, toda a culpabilidade que estava sobre nós. Jesus Cristo já levou. Você não precisa andar por aí carregando a culpa de todo mundo nas suas costas. A culpa de quem te feriu, a culpa de quem você acha que é culpado e nem é, a culpa que você acha que tem do que você nem tem. Pra que isso, gente? É muito pesado isso. Perdoe e deixe ir, deixe a culpa ir embora. Abra mão dessa dor. Tem gente que não consegue abrir mão da dor. Se você não consegue abrir mão da dor, é porque você está no centro da sua vida. Você precisa sair do centro e deixar que Jesus assuma este lugar na sua vida. Quando você se tem uma autopiedade muito grande, quando você tem uma autocomiseração muito grande, você passa a ser idólatra de si mesmo. Porque tudo gira em torno de você, tudo gira em torno da sua dor. Não, as coisas têm que girar em torno de Jesus Cristo na sua vida, não de você mesmo, não da sua dor.
Então, gente, vamos liberar esta dor. Deixa a dor ir embora. Deixem a dor ir embora. Pare de culpar quem errou com você. Porque senão, como eu disse na outra live, aliás, na outra live não, acho que eu disse numa aula essa semana, você também se torna culpado. Você também se torna culpado. Se você não perdoar, você vai ter que responder por não ter perdoado. Então deixa aquela pessoa dar conta sozinho. Exatamente, fica torturando a si mesmo, é muito pesado, é muito pesado. Já que aquela pessoa vai ter que dar conta de ter te ferido, não esteja no tribunal junto com ela, dando conta de não tê-la perdoado. Eu vou repetir, já que aquela pessoa que te feriu, que te agrediu, que te deu um péssimo exemplo, que te levou a uma vida errada até, já que ela vai ter que dar conta do que te fez, não esteja com ela no mesmo tribunal dando conta também de não tê-la perdoado, de não ter entendido que ela também precisava perdoar uma série de pessoas. Se você tem a oportunidade de perdoar, faça isso hoje. Não seja orgulhoso, o orgulho pesa. O orgulho pesa. Exatamente, quando não perdoamos, entramos nós no cativeiro. O orgulho pesa, não seja orgulhoso. Não, eu não perdoo, só perdoo se vier me pedir perdão. Tá bom, então fica com o peso. Fica com a culpa. Se você quer Jesus na sua vida, você vai ter que aprender a absolvição. Você vai ter que aprender o perdão, a graça, o favor que aquela pessoa não merece. Perdão é para quem não merece. Se ela merecesse, não precisava ser perdoada, né? Pensa comigo. Não é meio óbvio isso? Então, gente, para que ficar carregando as pessoas nas suas costas? Liberte-se. Liberte-se. Amém? Tudo bem aí? Glória a Deus. Como é bom ser livre, né? A Yáscara tá aí testemunhando aos quatro cantos que perdoou o que parecia imperdoável. Mas quando nós entendemos a história da outra pessoa, a história da pessoa que nos feriu, a gente pensa assim, meu Deus, será que no lugar dela eu teria feito o mesmo? Será que eu teria feito pior? Como seria a minha vida se eu tivesse passado o que aquela pessoa passou? Como seria a minha vida se eu tivesse a história daquela pessoa? Se eu tivesse nascido onde ela nasceu? Se eu tivesse vivido como ela viveu? Eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Eu fui vítima, mas ela foi também. Volto a dizer, eu não estou com isso justificando os erros de ninguém. Eu estou só procurando explicar porquês que talvez você tenha se perguntado tantas vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Então hoje você tem algumas respostas. Hoje você tem algumas respostas que já te levam a um lugar de possibilidades, de possibilidade de ficar livre. Exatamente. Olha que frase, gente. Somos vítimas de vítimas. Uau! Que frase! Essa eu vou até anotar aqui, hein? Somos vítimas de vítimas. É isso mesmo, Cecília. Nós somos vítimas de pessoas que foram vítimas também. Isso é uma verdade. Nossa, meu Deus, isso é uma verdade. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar e pedir que o Senhor venha promover hoje este consolo, esta consolação. E você que já experimentou este perdão, você que já experimentou esta consolação, esta libertação, essa cura interior, que você ore comigo agora por quem ainda precisa. Porque você que já foi consolado, a Bíblia diz que nós que fomos consolados, podemos consolar a outros com a consolação que nós recebemos da parte do Senhor. Então hoje você pode fazer isso comigo, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus,
Eu te peço por estas pessoas que estão aqui ouvindo estas palavras. Peço que o teu Espírito Santo, Consolador, hoje tenha acesso. Que o Senhor, Espírito Santo, possa revelar para estas pessoas que o Senhor não teve culpa, que o Senhor não foi cúmplice. Pelo contrário, o Senhor também sofreu, o Senhor intercedeu por essas pessoas com gemidos inexprimíveis, é o que diz a tua palavra. O Senhor sofre a nossa dor e o Senhor quer nos consolar, que hoje o Senhor venha trazer esta consolação, que hoje o Senhor venha trazer a paternidade genuína de Deus, de um pai de amor, de um pai que tem braços amorosos, cheios de respeito, cheios de amor, cheios de cura, cheios de bálsamo, cheios de consolação. Senhor Jesus, assim como o Senhor perdoou, eu quero pedir que o Senhor hoje venha capacitar estas pessoas a perdoarem também, independente de quem as magoou, quem as feriu, independente dessas pessoas lhes pedirem perdão, porque este é o perdão genuíno. Quando nós perdoamos sem saber, sem considerar se aquela pessoa se arrependeu, foi assim que o Senhor nos perdoou antes de nos arrependermos. Então, Pai, que o Senhor hoje, Jesus, que o Senhor possa ministrar este tipo de perdão, ministrar esta capacitação a quem ainda precisa perdoar, o imperdoável talvez, mas em Ti tudo é possível. Em nome de Jesus eu proclamo esta capacitação espiritual sobre a vida destas pessoas hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, eu vou explicar o que eu falei lá no início. Para você que chegou depois, hoje eu estou abrindo o link para a mentoria que nós vamos fazer. Tá bom? Nós vamos fazer 21 dias de mentoria. Serão 21 ministrações, uma por dia. 21 ministrações, sendo que ao final de 7 dias serão 21 dias. Então, no 7º dia, nós teremos uma ministração ao vivo, interativa, para orarmos juntos, para falarmos, para conversarmos, para respondermos perguntas e tudo mais. No 14º dia também nós teremos outra interação ao vivo e no 21º dia mais uma vez ao vivo. Os outros dias serão gravados, tá bom? Porque ficou muito difícil a gente fechar um horário para atender as 21 pessoas, para fazer uma aula ao vivo com 21 pessoas. Alguém ia acabar ficando de fora em algum dia. Então, eu vou deixar essas ministrações gravadas e aí você assiste no momento que for melhor, no horário que for melhor para você. Mais de 7 em 7 dias, a cada 7º dia, a gente vai se encontrar para conversar e orar junto e tirar dúvidas e tudo mais, ok? O link para essa pré-inscrição está na bio aqui do meu Instagram. Então você vai lá e somente se você quiser realmente fazer parte deste grupo de 21 pessoas é que você vai fazer a sua pré-inscrição. Se você não tem certeza, você acha que não vai, então não faça a sua pré-inscrição, ok? Nós vamos fazer apenas com 21 pessoas. Quando fechar o grupo de 21, as primeiras 21 pessoas vão receber o link para pagamento. Vai ser um investimento de R$210 em 10 vezes. Não tem desculpa para você não encarar esse cativeiro agora de uma vez por todas, tá bom? Alguns temas serão tratados, não vai ser um tema só. Eu vou tratar o que me pediram nas caixinhas lá, quando eu abrir as caixinhas, tá bom? E mais algumas coisas, ok? Eu vou explicar depois lá dentro. Mas você tem já algumas informações lá no link. Tá bom? Então, se passar de 21 pessoas, aí a gente vai colocar numa lista de espera
para uma próxima turma que daqui a pouquinho também a gente vai abrir novamente. Nesta primeira turma, nós vamos deixar o grupo exclusivo para mulheres, tá bom? Num segundo momento, a gente vai pensar nos homens também, tem bastante homem acompanhando a gente também, tá sendo muito legal. Mas neste primeiro momento, homens, me perdoem, mas vai ser exclusivo para as mulheres, tá bom? Então, acessa lá o link da bio se você realmente quer encarar essa libertação, essa cura. Se você realmente quer falar, quer saber de uma coisa, chega, eu quero ser livre. Então nós vamos fazer esse intensivão de 21 dias para te capacitar a dar os passos para a liberdade, para ficar livre, tá bom? Volto a dizer, não vai ser só o assunto do perdão, tá? São vários temas ali que a gente vai tratar em 21 dias, ok, gente? Quinta-feira que vem a gente tá por aqui de novo, seguindo as nossas lives, abrindo cativeiros, ok? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tudo bem? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Deixa eu esperar um pouquinho, né? Porque daqui a pouco começa a entrar aqui, tem um delay aí no Instagram, né? Tudo bem? Então, ok? Estamos combinados? Ore ao Senhor, que o Senhor te capacite a ser livre, a perdoar, a abrir mão da dor. Não fique carregando ninguém mais na sua vida, tá bom? Carregue a graça, carregue o Espírito Santo, carregue a liberdade, a alegria de ser livre, de não estar acorrentado com ninguém, tá bom? Gente, um beijo grande, glória a Deus pela vida de vocês também, amo vocês, Deus os abençoe e até a próxima live semana que vem. Um beijo, vão lá no link da bio e a gente se fala. Beijo, até a próxima.